Olá, nono ano, vamos dar continuidade aí à nossa aula que fala sobre o Estado Novo. Já falei para vocês como Getúlio Vargas ele assume, né, ou se mantém no poder, usando o Plano Cohen em 1937. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão das organizações sindicais e das leis trabalhistas e da renúncia de Jânio em 1945. Com relação à organização sindical e às leis trabalhistas, o que nós vamos ver durante o governo de Getúlio Vargas é uma regulamentação das condições de trabalho no Brasil. Até Getúlio não existiam aí leis claras que protegessem o trabalhador, leis claras que garantiam os direitos dos trabalhadores. A partir do momento em que Getúlio assume, os sindicatos no Brasil eles passam a ser organizados por categoria, cada categoria profissional vai ter o seu próprio sindicato, os professores vão ter seus sindicatos, os médicos vão ter seus sindicatos, onde esses sindicatos eles vão ser totalmente controlados pelo Estado. É o governo que controla os sindicatos. Então percebam que apesar de ter sindicatos que representam os trabalhadores, esses sindicatos sempre vão estar atrelados às decisões do governo. Nós vamos ter também a criação da Justiça do Trabalho, que vai conciliar, é responsável por conciliar os conflitos entre patrões e empregados, e nós vamos ter a criação do imposto sindical. Vai ser descontado em folha de pagamento esse imposto sindical. Com o término da Segunda Guerra Mundial, o que nós vamos ter aí na Europa é o fim de várias ditaduras. Hitler é derrotado, Mussolini é derrotado e as ditaduras vão caindo. Getúlio Vargas, ele contribuiu com os aliados, França, Inglaterra principalmente, mas se mantinha no poder de forma ditatorial. Esse governo ditatorial de Getúlio Vargas se torna insustentável. Como é que um ditador, que é Getúlio, que assumiu o poder no Brasil em 1930 a partir de um golpe, em 1937 se manteve também a partir de um golpe, como é que ele pode se manter no poder de forma ditatorial, combatendo ditadores na Europa, como foi contra Hitler e Mussolini? A situação de Getúlio então se torna aí insustentável e Getúlio Vargas ele vai ser obrigado a se renunciar. Antes mesmo da renúncia, em outubro de 1943, nós vamos ter aí o Manifesto dos Mineiros, a elite do estado de Minas Gerais. Ele lança um manifesto público pedindo o fim da ditadura Vargas. Foi a primeira manifestação pública de repercussão nacional contra o Estado Novo, contra o governo de Getúlio Vargas. Até que em 1945, Getúlio ele é obrigado a renunciar. Então nós temos aí a renúncia de Getúlio em 45. Outra característica de extrema importância no governo de Getúlio Vargas são as suas práticas populistas. Nós vamos ter, a partir da crise de 1929, um processo de urbanização no Brasil crescendo. A população das cidades começa a crescer, uma população mais politizada, vamos dizer assim. E essa população ela começa a ser, essa população mais pobre, essa população das classes populares, ela começa a ser inserida nesse novo cenário político, nesse novo contexto político. Getúlio Vargas, que assumiu o poder em 1930 a partir de um golpe de Estado, ele vai construir a sua imagem de um líder com qualidades únicas. Ele é o único que poderia tirar o Brasil da crise, preocupado com questões sociais. Getúlio Vargas ele vai iniciar a sua política populista a partir do momento que ele vai buscar o apoio dos trabalhadores quando precisa. Isso é uma característica do populismo. É você ceder à pressão dos trabalhadores para defender os seus interesses, para se manter no poder. Além disso, Getúlio Vargas exaltava e dignificava o trabalho, estimulava a participação da sociedade na política, no campo social. Ele tentava construir aqui no Brasil uma identidade, ele tinha um controle ferrenho, um controle com mão de ferro das organizações sindicais.
Ele vai criar um departamento, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para promover cerimônias públicas, propagandas políticas. E por conta dessas práticas populistas, Getúlio Vargas ele era visto como um defensor das causas sociais e dos interesses nacionais. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. Com relação aos aspectos culturais da era Vargas, o que nós vamos perceber aí é a tentativa de Getúlio de construir uma identidade nacional. Em 39 ele cria o DIP, que vai ser o departamento responsável por criar a sua propaganda governamental. Através do DIP também Getúlio Vargas ele vai confeccionar cartilhas para crianças e jovens, direcionando para a sua forma de governo, para a forma como ele gostaria de moldar a população brasileira, moldar o povo brasileiro, e através do DIP também ele vai ter um controle sobre os jornais. O DIP também vai ter um controle sobre a produção musical aqui no Brasil, onde ele vai combater aí a boemia, a malandragem na música que estava sendo construída e criada no Brasil neste momento. Getúlio Vargas também vai se destacar por organizar, proporcionar cerimônias públicas de grande porte, voltada para os jovens, para os trabalhadores, com o objetivo de estimular o sentimento cívico.
Em 27 de outubro de 1939, há 71 anos, o presidente Getúlio Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O arquivo especial relembra esse momento da história política do país. Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder. Começa uma década marcada pela radicalização política. Em 1937, com o pretexto de acabar com a instabilidade política, Vargas dá um golpe. Nasce o Estado Novo, um regime autoritário com características do fascismo europeu. Em 1939, Getúlio cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP fica responsável pela censura dos meios de comunicação e pela divulgação do Estado Novo. Nada que fosse contra o regime, nenhuma crítica ao presidente poderia ser publicada. A propaganda política do DIP investiu no culto à figura do líder. As crianças foram os alvos dessa propaganda. As cartilhas escolares divulgavam uma imagem de Getúlio Vargas como um pai para o Brasil. Esta ilustração mostra uma multidão de crianças encantadas, ouvindo Vargas. Por outro lado, o rádio e o cinema passaram a enaltecer as ações do presidente. Esta imagem, com uma superposição de dois filmes, sugeria o líder pairando acima de um povo contente. O Estado Novo durou 8 anos. No campo da educação, em 1930, Getúlio Vargas cria o Ministério da Educação e Saúde. Educação e Saúde formavam um único ministério, onde o primeiro-ministro foi Francisco Campos. Só que Getúlio ele vai começar a estruturar, a organizar os ensinos fundamentais e médio fundamental do 6º ao 9º ano, ensino médio, 1º, 2º e 3º ano do colegial. No campo educacional, Getúlio Vargas, através do Ministério da Educação e Saúde, ele vai definir um currículo seriado, dividido em séries, 6º, 7º, 8º, 9º anos. Ele também vai criar a obrigatoriedade de frequência às aulas. Atualmente, se o aluno ele não cumprir 75% das suas presenças, ele vai ter a sua reprovação automática. Ele vai exigir um diploma de nível médio para que o aluno ele possa ingressar no ensino superior, e ele vai investir no ensino profissionalizante. Getúlio também vai investir no nível superior, criando as universidades em substituição aos institutos de ensino superior isolados. Nós vamos ver também Getúlio Vargas se aproximando muito da influência cultural norte-americana. Os Estados Unidos eles vão produzir várias obras aí para homenagear a cultura brasileira, para aproximar Brasil e Estados Unidos. Um exemplo disso é que os estúdios da Disney eles vão criar um personagem brasileiro, que é o Zé Carioca. Nós vamos ter também a figura de Carmen Miranda, levando para os norte-americanos o que seria o Brasil, um país tropical, alegre, onde o samba ele conduz a vida das pessoas. Getúlio Vargas também ele vai criar aí uma política de boa vizinhança, se aproximando do presidente norte-americano Roosevelt. O objetivo era estimular o bom relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. Brasil, é o Brasil brasileiro, é o mulato insoneiro. Vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim.
da coco, foi onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar, Brasil, Brasil. Essas fontes murmurantes, foi onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Foi esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. What happened? Where am I? What's going on around here? Boy, this is fun. Uh-oh. What's this? A parrot? Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Tem um dos seus? Hã? Tem um dos seus? Bacana. I don't want from the States. Tell you what. Muito obrigado. Donald Duck? O Pato Donald? O Pato Donald? Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro, o Pato Donald. Veja você, vamos sair por aí, vai conhecer o Rio, vamos a todos os lugares. Vamos a Tijuca, Copacabana, Furnas, Urca, Salgueiro, Laranjeiras, Botafogo, Andaraí, Meier, Jardim Botânico, Quinta, Campo de Santana, Cinelândia, Praça 11, São Cristóvão, Niterói, Paquetá, Avenida Atlântica, Leme, Leblon, Gávea, Pão de Açúcar e ao Corcovado. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Corrente de ouro, tem. Tem pano da costa, tem. Tem pata rendada, tem. Pulseira de ouro, tem. E tem saia engomada, tem. Tem sandália enfeitada, tem. E tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Como ela requebra bem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? 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 Tem torso de seda, tem. Tem? Tem brinco de ouro, tem. Ah, Corrente de ouro, tem. que bom. Tem pano da costa, tem. Tem? Tem pata rendada, tem. E que mais? Pulseira de ouro, tem. Tem? Tem saia engomada, tem. Tem? Sandália enfeitada, tem. Só vai no bom fim quem O que é que a tem. baiana tem? O que é que a baiana tem?
Só vai no bom fim quem tem. Que a baiana tem? Que a baiana tem? O rosário de ouro, uma bolotazinha que não tem balangandãs, não vai no bom fim. O que não tem balangandãs, não vai no bom fim. Oi, não vai no bom fim, 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 oi, não vai no bom fim. Baiana tem, que a baiana tem? Só vai no bom fim quem tem. Que a baiana tem? Que a baiana tem? Só vai no bom fim quem tem. Que a baiana tem? O rosário de ouro, uma bolotazinha que não tem balangandãs, não vai no bom fim. O que não tem balangandãs, não vai no bom fim. Oi, não vai no bom fim, 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 oi, não vai no bom fim. Aqui nós finalizamos esse capítulo sobre o Estado Novo. Estudem e estudem.